Bem-vindos! Hoje nossa conversa é sobre um texto que, olha, parece ter de tudo. De tudo mesmo. Um ato de generosidade silencioso, a previsão da queda de um dos edifícios mais icônicos do mundo antigo e uma visão de abalar o cosmos sobre o fim dos tempos. É muita coisa num capítulo só. Pois é, a gente está falando do capítulo 21 de Lucas. E para nos guiar nessa análise, a gente está usando anotações de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Que são ótimas fontes. A missão aqui é entender como essas ideias que parecem tão distantes se conectam. E o mais curioso é que tudo começa de um jeito muito inesperado. Com uma cena pequena, quase invisível. Exato. Com uma viúva pobre e duas moedas que não valiam quase nada, mas que para Jesus valiam mais do que tudo. É um começo genial, sabe? Porque já estabelece o tema central de todo o capítulo. O que é que realmente tem valor? O que é permanente e o que é passageiro? Totalmente. Jesus vai basicamente demolir algumas ideias bem estabelecidas sobre poder, sobre segurança, começando por aqui. A cena é muito visual. Jesus está no templo, observando as pessoas colocarem as ofertas nos cofres. Eu fico imaginando o barulho das moedas dos ricos caindo, sabe? Um ato público, talvez até de ostentação. Com certeza. Ela deu mais do que todos. O que soa contraintuitivo, né? Muito. Como duas moedas podem ser mais do que grandes fortunas? É porque Jesus não está fazendo uma conta matemática, né? Ele está avaliando o coração. Nossas fontes dão o detalhe técnico. Essas duas pequenas moedas eram leptons. Leptons. Isso. O lepton era a menor moeda de cobre em circulação na Judéia. Para se ter uma ideia, duas delas valiam algo como 164 do salário de um dia. Era o troco do troco. Nossa, é muito pouco. É quase nada. Mas o ponto crucial que Jesus destaca é a origem do dinheiro. Os ricos davam do que lhes sobrava, da abundância. Ela deu da sua pobreza todo o seu sustento. Ela entregou literalmente o que precisava para sobreviver. Foi um ato de confiança total. Isso muda tudo. Não é sobre o quanto se dá, mas sobre o quanto aquilo te custa. E essa cena acontece num lugar bem público, certo? No chamado Pátio das Mulheres. Exatamente. Uma área do templo que era acessível a praticamente todo mundo. Então, o contraste era visível. As grandes doações, barulhentas, vistosas, e um gesto quase invisível dela. E Jesus escolhe o que é invisível e coloca no centro, como exemplo máximo. Perfeito. E é essa admiração pelo visível, pelo grandioso, que provoca a próxima cena, que é uma virada de 180 graus. Logo depois, alguém começa a elogiar o templo, suas formosas pedras e dádivas. E aqui a gente precisa parar um pouco. Sim, porque não estamos falando de uma catedral bonita. O templo de Herodes era uma coisa de outra escala. Com certeza, era uma das maravilhas do mundo antigo. A reforma que Herodes o Grande começou transformou o local num complexo colossal. Para dar uma noção de escala, o perímetro todo tinha quase 1,6 km. 1,5 km. Sim, era maior que a Acrópole de Atenas. Algumas pedras usadas na fundação pesavam mais de 500 toneladas. 500 toneladas, isso é o peso de um Boeing 747 lotado. É quase impossível imaginar como eles moviam blocos assim naquela época. A escala era feita para ser esmagadora, para mostrar poder. Era um símbolo do poder nacional, da identidade judaica e, acima de tudo, era considerado o lugar onde a presença de Deus habitava na terra. Então destruí-lo era impensável. Totalmente. O historiador Flávio Joséfo, que viu a destruição, escreveu sobre como a estrutura parecia eterna. Para o povo, aquele templo era a garantia da proteção de Deus. E é no meio dessa admiração toda, desse sentimento de segurança na pedra, que Jesus solta a bomba. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagina o choque. Deve ter sido absurdo. A reação dos discípulos é imediata e eles fazem duas perguntas que estruturam todo o resto da conversa. Mestre, quando será isso? E que sinal haverá de que estas coisas estão para acontecer? E aqui está a chave para entender o capítulo. Eles fazem duas perguntas, mas provavelmente pensam que é um evento só.
Eles estão meio que misturando a destruição de um prédio em Jerusalém com o fim do mundo. Ah, entendi. E a resposta de Jesus vai ser dupla. Ele vai falar de um evento histórico próximo e de um evento escatológico, lá no futuro. E as linhas às vezes se cruzam. Interessante que a primeira resposta de Jesus não é um sinal, mas um aviso. Ele não dá uma data. Ele diz: cuidado para não serem enganados. Exato. Fala de falsos messias, de gente dizendo o tempo chegou. E depois, sobre as notícias que nos deixam ansiosos até hoje. Quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Ele diz que isso é só o começo. Essa é uma distinção fundamental que ele faz. Ele está separando os sinais preliminares do fim propriamente dito. Ele menciona nação contra nação, terremotos, fome, epidemias. Coisas que, infelizmente, vemos ao longo da história. Sempre. As fontes usam uma analogia poderosa para isso. São como as dores de parto. Elas indicam que algo novo e definitivo está para nascer, mas não são o nascimento em si. São eventos recorrentes, não um checklist para prever o dia exato. É uma analogia que muda a perspectiva do medo para a expectativa, de que o caos não é sem propósito. E no meio desses eventos mundiais, a profecia se torna muito pessoal. Isso. Jesus avisa aos seguidores que eles serão perseguidos, presos, levados a julgamento, e a razão para isso é o que mais me surpreende. No versículo 13 ele diz: isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Exato. A perseguição não é um acidente de percurso ou um sinal de fracasso. No raciocínio dele, é uma oportunidade divinamente arranjada para o testemunho. É uma inversão de lógica, completamente. E a promessa que se segue é forte. Ele não promete que eles vão escapar do sofrimento. Pelo contrário, diz que alguns serão mortos. A promessa é outra. Não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É uma promessa de segurança espiritual, final, e não de conforto físico. Isso mesmo. E ele termina essa parte com uma frase sobre perseverança. Pela perseverança, vocês ganharão a sua alma. Sim, a palavra grega aqui, upomone, é muito rica. Não é só paciência no sentido de esperar passivamente. Significa resistência ativa, firmeza, uma constância corajosa debaixo de pressão. É a capacidade de aguentar firme. Isso. Não por teimosia, mas por convicção. Ok. Então, depois de falar desses sinais gerais e da perseguição, a conversa parece focar em algo bem concreto. Jesus diz: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada por exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isso é incrivelmente específico. Muito. As instruções são de evacuação imediata. E aqui a gente tem um dos cumprimentos proféticos mais documentados da história. Isso é uma referência direta à Guerra Judaico-Romana que culminou na destruição de Jerusalém e do Templo, no ano 70 d.C. 40 anos depois. Exato. As legiões romanas, comandadas pelo general Tito, cercaram a cidade. Mapas da época, baseados em relatos históricos, mostram os acampamentos militares exatamente como Jesus descreveu, sitiando a cidade. Tornando a fuga impossível para quem não ouviu o aviso antes. Precisamente. Mas, para alguém lendo isso hoje, é fácil pensar. Claro que acertou, o Evangelho de Lucas foi escrito depois do evento. Como os estudiosos lidam com a datação desses textos em relação a essa profecia? Essa é uma questão crucial, né? A datação de Lucas é debatida, mas muitos estudiosos, mesmo os mais céticos, o datam entre os anos 80 e 90. Outros defendem uma data anterior, antes do ano 70. Certo. Mas, para a fé cristã, a questão é menos sobre a data do manuscrito e mais sobre a origem da declaração, que é atribuída a Jesus por volta do ano 30. O texto de Lucas apresenta isso como uma previsão e o fato histórico que se seguiu é inegável. A cidade foi arrasada. O texto diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. O que seriam esses tempos dos gentios? Essa é uma frase que gerou muita discussão. Em termos simples, aponta para um longo período de domínio estrangeiro, não judeu, sobre a cidade de Jerusalém, o que historicamente aconteceu por quase 2000 anos. Entendi. E também indica uma era em que o foco da mensagem de Deus
se expande de forma mais explícita para todas as nações, não só para Israel. Lucas, escrevendo para um público majoritariamente gentil, dá bastante ênfase a isso. E logo depois de descrever esse evento histórico, a destruição da cidade, a escala da visão explode. Vai para o nível do universo. A linguagem muda completamente. Muda drasticamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia entre as nações, pessoas desmaiando de terror. A gente sai de um conflito local para um colapso cósmico. Sim, a mudança é deliberada. Agora ele está respondendo à segunda parte da pergunta dos discípulos, o fim de todas as coisas. Essa linguagem de abalos cósmicos, sol escurecendo, estelas caindo, é uma imagem padrão dos profetas do Antigo Testamento, para descrever o dia do Senhor. Exatamente. O momento da intervenção final de Deus na história. A criação inteira parece gemer, como se estivesse se desfazendo. E no meio desse caos todo, vem o clímax da esperança. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E para nos ajudar a entender o tempo disso, ele conta a parábola da figueira. Um exemplo simples e genial. Quando os galhos brotam, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, esses sinais indicam que o reino de Deus está perto. A parábola é um chamado ao discernimento, não para calcular datas, mas para reconhecer a estação. E isso nos leva a uma das frases mais difíceis e debatidas de todo o capítulo, o versículo 32. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Essa mesma. Essa frase sobre esta geração sempre me confundiu. Porque à primeira vista parece que Jesus está dizendo que o fim do mundo aconteceria durante a vida dos apóstolos. E obviamente não foi o que aconteceu. É um quebra-cabeça, sem dúvida. Como os estudiosos resolvem esse aparente paradoxo? Bom, as fontes apontam algumas interpretações principais para a palavra grega geneia, que a gente traduz como geração. A primeira, e talvez a mais direta no contexto de Lucas, é que tudo isto se refere principalmente aos eventos que ele acabou de descrever em detalhe. A destruição do templo. Exato. E, de fato, a geração que ouviu Jesus viveu para ver isso em 70 depois de Cristo. Uma segunda visão é que geração aqui se refere ao povo judeu, que como povo persistiria através da história. E uma terceira é que se refere a um tipo de gente, como geração incrédula. Mas a primeira faz bastante sentido no fluxo do texto. Faz muito sentido. Ele pode estar dizendo que o sinal histórico, a queda do templo, aconteceria naquela geração, servindo como uma garantia de que o sinal final, a vinda dele, também aconteceria no futuro. Isso amarra as duas coisas. E o capítulo se encaminha para o fim, voltando para o nível pessoal, com uma exortação muito prática. Ele diz: tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com a orgia, a embriaguez e as preocupações desse mundo. É a aterrissagem da profecia na vida diária. O foco muda de prever o futuro para se preparar no presente. A vigilância que ele pede não é ficar olhando para o céu, mas olhar para dentro, para o próprio coração. O perigo não é só externo. Não. O perigo é também a corrosão interna causada pela busca excessiva do prazer ou pelo peso esmagador da ansiedade. Sabe, essa parte sobre as preocupações deste mundo parece que foi escrita ontem. A gente vive bombardeado por um fluxo constante de notícias sobre crises, conflitos, instabilidade. É a descrição perfeita do nosso feed de notícias. Completamente. A ansiedade gerada pelo excesso de informação parece um problema muito moderno, mas que já estava no radar dele. Totalmente. O alerta é que essas coisas podem agir como uma armadilha, um laço que nos prende e nos impede de viver com a perspectiva correta. Por isso, o conselho final é: vigiem e orem em todo o tempo. Não é um chamado ao pânico. Não, é um chamado à prontidão espiritual. A meta, como ele diz, é poder estar em pé na presença do Filho do Homem, ou seja, chegar ao fim com a integridade e a fé intactas. Olhando para trás, a jornada que a gente fez neste capítulo é impressionante.
Começamos com 2 moedas insignificantes, passamos pela profecia da queda de um edifício colossal que parecia eterno, Navegamos por sinais de guerras, abalos cósmicos. e terminamos com um chamado para cuidar do nosso próprio coração. E a conexão é brilhante. O capítulo nos mostra o que é verdadeiramente duradouro. Não são as estruturas de pedra, por mais magníficas que sejam. Não é o poder econômico ou militar. É o ato de entrega. Exato. O que ecoa na eternidade é o ato de entrega total e confiante como daquela viúva. O capítulo inteiro é um convite para a gente recalibrar nosso senso de valor, para investir naquilo que pedra sobre pedra não pode destruir. É uma inversão completa. O que o mundo via como grande, Jesus disse que era passageiro. O que o mundo ignorou como pequeno, ele elevou como eterno. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O texto adverte para não deixar o coração ficar pesado com as preocupações da vida. E em nosso mundo, que nos oferece um fluxo interminável de informações e crises que ecoam as guerras e revoluções do texto, como é possível praticar essa vigilância que nos mantém informados, engajados, sem sucumbir à ansiedade que paralisa ou à distração que nos entorpece?